Fala aí, galera, beleza? Então, hoje, continuando a nossa meditação sobre os discípulos de Emaús, narrado pelo evangelista São Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 ao 35, nós vimos ali nessa passagem um itinerário para evangelizar, como o evangelizador deve se portar perante a situação, como que eu levo alguém a aderir à fé a Cristo, como que eu conduzo alguém ao encontro com o amor misericordioso de Deus. Essa passagem nos dá um norte. Anteontem, na segunda-feira, nós vimos o quê? O acolher, o caminhar junto, o escutar a pessoa. Então, nós vimos que a primeira atitude não é uma atitude de julgar, de condenar, ou já chegar dando conselho, orientação, não. O primeiro momento é o quê? Se aproximar, ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, ouvir os sentimentos, entender o que se passa no interior da pessoa. Isso nós vimos na segunda-feira. Hoje, nós vamos ver dois aspectos que Jesus trata também. Que depois de acolher, depois de ouvir e compreender o que se passa dentro da pessoa, o que Jesus faz? Ele dá aquele famoso puxão de orelha, ou seja, já dá aquele primeiro, vamos acordar para a vida, e depois um questionamento. Então vamos lá. Primeiro momento, esse puxão de orelha. Como que ele dá esse puxão de orelha? Ele fala de duas características dos discípulos: sem inteligência e tardos ou lentos de coração. O que representa essas duas características? Nós devemos ter sempre em mente que, sem inteligência, o que é uma pessoa sem inteligência? É alguém que desconhece, é alguém que não sabe. Então, quando Jesus fala sem inteligência, ele está falando que eles não conhecem, eles não entendem, porque nunca pesquisaram, nunca leram algo sobre. Então, devemos ter isso em mente. Quando chegamos em alguém para conversar, para tentar conduzi-la ao encontro com Cristo, a gente tem que supor que ela não sabe as coisas, que ela desconhece. Ou, infelizmente, no mundo moderno, a pessoa tem um pensamento equivocado do que seja a igreja, do que seja os sacramentos, a fé. Então, nós devemos fazer o quê? Formar aquela pessoa. Ensinar a fé. Então, ele mover o que o ser humano tem dentro dele, que é a curiosidade. O ser humano gosta de saber, ele quer saber as coisas. Então vamos usar isso ao nosso favor. Vá dando informações para aquela pessoa, vá gerando a curiosidade, vá despertando nela essa vontade de querer aprender mais. Que aquela pessoa vai ficar, opa, peraí, o que é isso aí? Então a pessoa vai ficar curiosa para querer aderir à fé, para querer conhecer mais. E em seguida, para complementar essa informação, ele fala lentos de coração. Lentos de coração, ele coloca no sentido, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo para dar a resposta de compreender as coisas. Então, se eu ensino, por exemplo, eu ensino uma pessoa A e uma pessoa B, a mesma coisa, não quer dizer que elas vão aprender no mesmo tempo. Cada um tem o seu ritmo para compreender, para assimilar as coisas. E nós devemos respeitar isso. Então, Jesus ele dá essa exortada nos dois discípulos. Por quê? Porque eles se consideravam discípulos de Cristo. Eles eram discípulos. Então eles não conheciam, ou seja, não tinham assimilado no coração toda aquela informação e lentos de coração. Por quê? Está demorando. Eles tiveram experiência com Cristo, andaram com Cristo, mas não se deixaram tocar por isso. Então são duas informações complementares. Não é simplesmente eu também ensinar por ensinar, mas é eu ensinar e dar o tempo para que aquela semente, ou seja, aquela palavra, se desenvolva no coração humano. Lembra daquela passagem de Jesus que ele coloca? O semeador saiu para semear. A semente é a palavra de Deus. É uma semente. Demanda tempo, cuidado. E em seguida, depois desse puxão de orelha, Jesus ele dá a nossa atitude, depois de compreender isso na pessoa, que é propor uma meditação, propor questionamentos. Existe um padre formador que ele vai nos dizer que questionamentos são saudáveis, quando bem feitos e bem orientados. Então, por incrível que pareça, o evangelizador, ele deve gerar dúvidas na pessoa. Não dúvidas cruéis, cruciais, de eu não sei o que é isso, desesperar a pessoa. Mas dúvidas saudáveis, que levem a pessoa a querer conhecer, a querer aprofundar a sua resposta. Questionar não é discordar, mas questionar é querer conhecer mais, querer aprofundar mais.
Então, quando se questiona, é quando se aprende, é quando se cresce no conhecimento, cresce na segurança daquilo que se crê. Em seguida que Jesus faz isso, o evangelista continua. E começando por Moisés, percorrendo os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Então Jesus ele pega o quê? A história de Israel até culminar nele. Ou seja, todas as promessas que são cumpridas nele. Como que isso se aplica ao evangelizador? Ele olha para a história daquela pessoa e a partir da história daquela pessoa, ele vai conduzindo aquela pessoa até ela ver, nossa, Cristo me chama a estar com Ele. Nossa, Deus me convida a um chamado especial. Então o evangelizador ele faz isso, conduz aquela alma, conduz aquela pessoa a ver na própria história a presença de Deus. Como dizia Santo Agostinho, Deus não é algo que está fora, mas habitas dentro. Tem aquele poema lindo, Tarde te amei, procuravas-te fora e estavas dentro de mim. Deus habita no coração de cada homem, de cada mulher. E é nosso papel o quê? A pessoa compreender e aceitar isso no coração. Que é só assim que ela vai aderir à fé. Que o Senhor então nos abençoe, nos ilumine nesse processo de evangelizar. Sejamos abertos, acolhedores, mas também firmes e formadores quando necessário.